Nós estamos falando sobre oração. Por quê? Nenhum ajuntamento, nenhum evento que propaga o nome de Deus, de Cristo, do nosso Senhor Jesus, com o propósito de, reunidos, recebermos alegria no coração, recebermos milagres de Deus. Nenhum evento que se propõe a isso pode iniciar sem a premissa da oração. Porque a oração é o primeiro ponto de conexão com Deus. Então vamos lá, 3 perguntas. Pastor, como que eu aprendo a orar? Orando. Segunda pergunta, como que eu oro? Tem um protocolo, tem um padrão? Tem. É o que você sentir no seu coração. Porque a oração é uma conversa, é um papo. Mas pastor, e as orações que estão escritas na Bíblia? Os salmos, as orações de Maria, a oração de Elizabeth, de Isabel no caso, e as orações dos apóstolos, e as orações do salmista Davi, de Asaf, de Salomão, e essas orações, posso imitar, posso repetir? Pode servir como uma base para que você inicie sua carreira de oração, observando essas premissas que eles já estabeleceram. Uma última pergunta é, pastor, quem pode orar? Todo mundo. Mas eu achei que só o pastor que podia orar. Chama o pastor, ele vai orar agora e agora, tudo vai se resolver. Todo mundo pode orar. Você pode orar, você, todo mundo que está aqui pode orar. Falar com Deus não é um comportamento, uma premissa de exclusividade. Deus está disponível a todos os seus filhos. E hoje, mais especificamente, nosso texto de base está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Nós temos usado esse texto todas as semanas aqui. E Paulo está dando uma orientação, ele dá uma sequência de orientações para a igreja de Tessalônica. E no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele dá uma orientação muito curta, mas esse é o nosso tema, a nossa base de estudo. Orai sem cessar, ou orem sem parar. Algumas expressões dizem, orem sempre. Orem sempre. Nós vamos olhar para a ferramenta da oração essa manhã e vamos conectá-la com uma outra ferramenta muito exclusiva que tornam essa combinação assim muito eficiente no que diz respeito a nos capacitar para vencer quaisquer obstáculos que estejam à nossa frente. Essa ferramenta, atrelada à oração, é o jejum. Nosso tema essa manhã é os benefícios da oração e do jejum. Orar é muito importante. Nós fazemos orações, como Paulo disse, orai sem cessar. Eu já até expliquei, a pessoa fica chateada. Poxa, pastor, eu bato ponto 8 da manhã, como é que eu vou orar no meu trabalho lá? Parar e, Senhor, me ajuda aqui, esse chefe, esse miserável, tenha misericórdia dele. E o cara do seu lado te ouvindo. Não, peraí, não funciona assim. Orar sem cessar quer dizer que você tem uma atitude de oração. Você está orando no seu pensamento, você está conectado com Deus o tempo todo. Você está falando com Deus enquanto o negócio esquenta e você está ali falando com Deus e se conectando com Ele. Você fala com Ele em silêncio, em secreto no seu coração, e Ele, nesse mesmo silêncio, nesse mesmo secreto, Ele te ajuda, Ele te abençoa, Ele te protege, Ele elimina o mal do seu caminho, Ele te ajuda, Ele te dá bênçãos e milagres pelos quais você não podia realizar por si mesmo. Essa é a atitude da oração. Mas o que diz respeito ao jejum, a gente não vai encontrar na Bíblia um versículo que diga assim, jejuai sem cessar. Porque o jejum é exclusivamente, do ponto de vista bíblico, abstenção de alimento por um determinado tempo, por determinadas horas, para que a pessoa se concentre em Deus e busque a Deus nesses momentos que ele está se abstendo de alimento, de comida. Pastor, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola. Muito bom. Uma dieta importante que todos nós devemos fazer. Muito açúcar, você leva 15 copos d'água para eliminar uma latinha de Coca-Cola. Então, é um bom jejum. Pode fazer, não tem problema. Mas não é um jejum bíblico.
Pastor, eu vou fazer um jejum de chocolate. Eu agora não como chocolate 1 mês até que Deus fale comigo. Pode fazer. Você vai eliminar gordura saturada. Já havia até escrito nele, gordura saturada, bem grandão. Vai eliminar muita gordura. Você vai eliminar a possibilidade de ter bastante espinha. O inimigo não vai te vencer. As espinhas vão sair da sua vida. Só tira o chocolate. Não é jejum, é uma dieta. Tudo bem. Jejum bíblico é abstenção de comida por um determinado período de tempo. 1 refeição, 2 refeições, 3 refeições, 1 dia inteiro, 2 dias. E a gente olha para o jejum, porque quando a gente se aprofunda nas práticas espirituais que nos aproximam de Deus, o jejum e a oração são as fundamentais, as principais delas. E aí, a sequência de práticas que nos aproximam de Deus é viver uma vida boa, plena, meditar na palavra, ser amoroso, ser paciente. Para se aproximar de Deus, é necessário ter o coração arrependido, não ser orgulhoso, reconhecer que o erro, o pecado, dizer, Senhor, olha, errei, falhei, me perdoa, me ajuda. Mas essas práticas dependem de fundamentos. O jejum e a oração são essas ferramentas, esses fundamentos que nos ajudam a nos aproximar de Deus. Nós vamos entrar nos detalhes de quantos dias eu devo jejuar, para que Deus fale comigo. Os exemplos que nós vamos citar da Bíblia, são muitos exemplos, mas nós vamos citar 3, falam de jejuns muito extensos. E não é todo mundo que pode fazer esse jejum, por conta ou da questão de saúde, ou por conta de outras premissas. E também são jejuns específicos. Mas uma coisa que nós podemos fazer, todos nós podemos fazer, é separar 1 ou 2 refeições do nosso dia, para que durante este tempo, em vez de nos alimentar de comer, nós nos dediquemos a buscar ao Senhor e a sua santa palavra. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isso é muito pessoal. Nenhuma igreja obriga você a fazer isso. Não é uma penitência. Você é obrigado, não estou dizendo aqui que você é obrigado a fazer esse jejum amanhã, ficar sem comer para pagar os seus próprios pecados. Nenhum de nós conseguiria fazer isso. Só Jesus pôde fazê-lo, e Ele já fez. O jejum é uma ferramenta de concentração. O jejum, além dos benefícios espirituais, no caso, nós substituímos uma alimentação física por uma alimentação espiritual. Porque eu não posso fazer um jejum e jogar LOL. Imagina eu fazendo jejum e jogando LOL, brigando na call, brigando com o povo. Eu não posso fazer jejum e jogar Free Fire a manhã inteira. Imagina lá. E me comunicando com meus parceiros no Free Fire e o negócio pegando. Eu não posso fazer jejum, jejuar e assistir dorama. Meu Deus do céu. Não, gente, não. O jejum você vai substituir uma refeição, 2 refeições, ou mais refeições, dependendo do que sua resistência física aguentar, por momentos de concentração com Deus. Momentos em que você ouve louvores, momentos em que você lê a santa palavra de Deus, momentos em que você se dedica a se aproximar de Deus propositalmente. E essa ferramenta de jejum e essa ferramenta da oração, elas nos aproximam de Deus e elas nos garantem poder, autoridade, vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre o nosso inimigo, sobre o adversário, sobre o diabo, sobre as forças do mal que existem, são poderosas, lutam contra a gente, mas através dessas ferramentas nós recebemos de Deus uma capacidade de vencer o mal. Se você vai na academia para ficar fortão, você tem que levantar peso. Essa semana eu vi uma cena, gente, que vocês, olha, eu estava com o Max levantou 2 sacos na minha frente de argamassa, assim, o menino catou o negócio assim, falei, rapaz, a academia, nossa, o menino está valendo a pena. O rapaz não deixou a desejar, não, ele levantou como se fosse, o Gustavo, você precisava ver, rapaz, dava orgulho, deu orgulho, o rapaz fez assim, ó, o supino, fazendo. Você vai na academia para ficar fortão, e vai dar resultado, funciona.
Eu vi você deu resultado. Se você quer ficar forte espiritualmente, você tem que usar as ferramentas de Deus. Você tem que usar as ferramentas que Deus nos concedeu para fortalecer a nossa vida espiritual. E elas são jejum e oração. Jejuar e orar, este exercício, essa atividade de jejuar e orar, são exercícios que fortalecem nossa vida espiritual. Eu estou muito fraco na fé, jejum e oração. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, jejum e oração. Eu não estou, olha, o pecado me pegou essa semana, jejum e oração. Olha, não estou conseguindo perdoar alguém ou liberar perdão, jejum e oração. Porque a nossa carne quer fazer o que a carne quer fazer. Nossa carne tem as vontades, os desejos dela e ela fala. Você já viu a carne falar? Come um sorvete, que você vai ouvir a carne falar. Come outro sorvete. Ela fala, a carne fala. Mas o jejum e a oração disciplinam a gente para colocar a carne no lugar e focar nas coisas espirituais, onde nós somos fortalecidos. Diga amém. Amém. Aleluia. Bom, 3 personagens na Bíblia fizeram jejuns extensos. E nesses jejuns, coisas espetaculares aconteceram. Nós vamos olhar brevemente cada um deles e as situações em que eles jejuaram, para nós termos um exemplo, uma base de exemplo, para que nossa vida de jejum e oração seja fortalecida. Vamos lá. Primeiro personagem, Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés? Quem já assistiu Moisés na Record? Moisés foi, para mim, uma das... Gente, o povo da Record abriu o Mar Vermelho. Vocês têm noção do que é isso? Não, foi espetacular. Não, eu acho que nas cenas da TV brasileira não tem nada igual. A Record abriu o Mar Vermelho e ponto final. Bom, a história de Moisés nos conecta com um ser humano comum, um jovem comum, um rapaz comum, que recebeu um chamado de Deus para fazer algo espetacular. Ele recebeu um chamado de Deus para libertar seu povo da escravidão. E levou um tempo para que ele se adaptasse. Ele passou 40 anos no Egito, depois passou 40 anos no deserto, depois voltou para resgatar o povo e passou mais 40 anos guiando esse povo até chegar à terra prometida. Moisés é um exemplo de perseverança, um exemplo de fé, é um exemplo de fidelidade. Moisés é um exemplo clássico de um servo de Deus que praticou jejum e oração de maneira muito intensa. E a prática do jejum na vida de Moisés acontece quando ele sobe do Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Nesse caso, Moisés jejuou por 40 dias, 40 noites. Durante esse tempo, ele não comeu pão e não bebeu água. Nosso pastor Flausileno fez um jejum de 30 dias. O pastor é diferenciado. O máximo que eu cheguei já na minha vida foi 15. Sem alimento sólido, só água. Aí alguém pode perguntar, nossa pastor, mas isso aí é possível? É cientificamente possível. Alguém pode ficar sem comer. Nós não conseguimos ficar mais de 72 horas sem líquido, o corpo começa a colapsar, mas sem alimento sólido é plenamente possível. E o que acontece com o organismo? Nosso pâncreas é a reserva de enzimas, sais, vitaminas. Quando você fica tempo sem ingerir alimento sólido, seu intestino, o grosso e o delgado, fazem o último processamento dos alimentos e fecha. Então, não sai mais nada sólido do corpo. O pâncreas começa a liberar enzimas e sais minerais para o corpo todo, para suprir onde quer que haja uma necessidade de sais e de enzimas. E ele faz esse processo inverso. Ele vai, em vez de soltar, de eliminar, ele reverte isso e começa a soltar na corrente sanguínea tudo que é necessário. Então, vitaminas e sais minerais do pâncreas saem para o corpo todo. E o seu corpo fica alimentado para funcionar com as funções primárias e básicas por até 40 dias, sem alimento sólido. Isso é científico. A ciência recomenda jejum intermitente, é uma das maneiras de se regular o diabetes, de se regular a pressão arterial. O jejum é recomendado cientificamente, mas esse jejum de Moisés aqui
Não é um jejum meio científico, não, galera. Porque se vocês olharem a narração de Êxodo 34 e 28, Moisés ficou sem comer e sem beber por 40 dias. Moisés estava em um estado muito diferente de jejum. Olha o que diz o texto, Êxodo 34, verso 28. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Ô gente, Moisés estava em uma atmosfera glorificada. Foi um milagre o jejum de 40 dias de Moisés. Um milagre. Ele estava na presença imediata de Deus. E ali naquela presença, envolto na presença de Deus, Deus garantiu que Moisés não precisasse de mais nada, além da sua própria presença. Ele não precisou de alimento sólido, nem de alimento líquido. Ele ficou diante da presença de Deus. Deuteronômio 9, verso 9, Moisés está narrando o que aconteceu com ele. Ele diz: subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Moisés está reafirmando o que tinha acontecido com ele. Gente, eu estava lá diante de Deus. Eu não precisei de nada disso, nem de pão, nem de água. Eu estava na presença dele e a presença dele me bastou. Nós aprendemos com a lição de Moisés que estar em jejum e oração é estar na presença de Deus. E a nossa mente, nossa cabeça, nosso coração, irmãos, já pensou no desespero que é chegar a hora da refeição, você falar para sua barriguinha: hoje você não vai, esse horário aqui é um horário que você não vai se alimentar. Olha, é psicologicamente muito mais difícil dizer que você não vai se alimentar por um momento de jejum, de concentração em Deus, do que ficar sem comer naturalmente. Pergunta rápida: quem aqui já ficou sem comer assim, passou, estava atrasado, atarefado, e ficou sem comer e tal, e passou e não comeu, não deu para comer? Quem já passou por isso? Já passaram por isso? Eu já passei por isso. E é mais difícil você dizer a si mesmo: olha, nesse momento eu não vou comer porque eu estou no momento de jejum, então eu vou separar essa refeição para jejuar, e nesse jejum eu vou buscar a Deus, vou ler um texto da palavra, ouvir um louvor, e depois eu volto às minhas atividades, e na próxima refeição eu me alimento. Gente, parece que você vai encontrar Jesus naquele momento. Parece que o seu corpo fica desesperado, parece que você está... o seu corpo aguça a olfativa, aguça as papilas gustativas, sente o gosto de comida, o cheiro da comida entra assim e vira gosto perto de você. Alguém aparece com um sanduíche, com hambúrguer, com lanche, com sanduíche de presunto, com alguma coisa. Alguém aparece perto de você com chocolate. Fulano, você quer um amendoim? Fulano, você quer não sei o quê? Tudo acontece nesse momento. Mas é necessário que você mantenha a sua concentração em Deus e separe aquele momento para entregar esse jejum ao Senhor, entregar essa refeição e substituí-la pela presença de Deus, pela busca de Deus. Qual que é o resultado de Moisés estar na presença de Deus? Moisés recebeu as revelações mais especiais de que nós temos notícia. Moisés recebeu as revelações do Êxodo, as revelações do livro da Gênesis. Moisés foi capacitado por Deus para escrever os mandamentos que guiaram Israel para se estabelecer como uma nação, e que, baseado nesses mandamentos, guiam o legislativo do mundo, porque o mundo é baseado, a legislação mundial é baseada na premissa dos 10 mandamentos. As proibições e as negativas que Deus entregou a Moisés para que ele não fizesse essas coisas erradas guiam a moral do mundo até o dia de hoje. Moisés recebeu isso enquanto estava na presença de Deus. Eu creio que na presença de Deus você recebe dons divinos, você recebe resoluções de problemas, você recebe fórmulas especiais, você recebe ideias novas, você recebe habilidades e capacidades novas. Pastor, não estou conseguindo aprender outro idioma. Faz um jejum, busca a Deus nesse jejum, pede a Deus, estuda durante esse jejum, pede para que o Senhor te oriente, e você vai receber essas capacidades, porque você vai estar na presença de Deus. Se você crê nisso, você pode dizer amém. Vamos para o segundo personagem, Elias. Elias é um personagem bíblico muito interessante. A história de Elias é meio... quem é Elias? Elias é Elias. Como é que é o sobrenome dele? Não tem. E onde ele morava? Fala que ele é da região de Tesbe.
Mas que rua? Ah, também não fala. E quem era o pai dele? Também não tem o pai dele. E a mãe? A mãe tem que ter. Ah, ele teve mãe, teve pai, mas não está escrito. Elias, o tisbita, da região de Tesbe. Ele apareceu profetizando e depois desapareceu profetizando. Deus levou Elias. Esse é o resumo da história de Elias. Mas enquanto Elias esteve em atuação no seu ministério, ele fez coisas extraordinárias. Isso quer dizer que todos nós, nossa história, nosso começo, nosso fim, não precisa ser conhecido. Mas enquanto nós estamos na presença de Deus, Deus pode nos usar para transformar um pedaço da história desse mundo. Você pode dizer amém por isso? Vamos para Elias. Outro grande exemplo de jejum no profeta Elias acontece depois da sua vitória sobre os profetas de Baal. A gente sabe que ele orou e Deus milagrosamente mandou fogo do céu, de acordo com o texto de 1 Reis 18. E depois disso, ele correu para o deserto porque ele ficou sabendo que uma rainha muito má queria matá-lo. Agora pense comigo. Elias, um grande profeta, orou e Deus milagrosamente enviou fogo do céu e mostrou um poder extraordinário para as pessoas. Mas aí ele descobriu que uma senhora queria. E ele saiu correndo de medo. Saiu correndo e foi se esconder no deserto. Correu, andou no deserto para se esconder. E ele ficou dias no deserto. Dias no deserto. Escondido. Até que Deus o visitou. Deus foi até Elias e falou: Elias, ô rapaz, essa atitude sua aí não tá, isso aí está errado. Olha, você estava cheio do fogo ali. Ah, fogo do céu. E agora está. Não, pera, vamos conversar. O que está acontecendo? Aí ele contou que estava triste. A gente percebe um quadro de depressão muito grande nessa atitude de Elias aqui. Estava triste, estava chateado, não sei o quê. E eu não consigo, eu não sou melhor que meus pais. O Senhor me mata, me tira daqui. Eu não quero mais nada. Deus falou: Elias, seu problema é uma alimentação correta. Aí Deus alimentou Elias. Alimentou. O texto de 1 Reis 19, versículos 5 e 7, diz assim, ó: e deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus falou: Elias, a comida, a sua dieta está errada. Levanta e come. Come isso aqui que eu te preparei. Um anjo apareceu e milagrosamente alimentou Elias. Aí, verso 8, Deus voltou a falar com ele. E ele permanecia naquele quadro. Aí o verso 8 diz assim, ó: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Depois que ele recebeu uma alimentação de Deus, Deus deu uma direção para ele, que ele fosse até um lugar, e ele caminhou sem comer mais nada por 40 dias e 40 noites até Horebe, onde Deus falou com ele uma vez mais. Esse jejum do profeta Elias, de 40 dias e 40 noites, é semelhante com o de Moisés, de 40 dias e 40 noites. Não? Será que tem um negócio com 40? Está nesse texto aqui. Bom, esse jejum do profeta Elias nos revela um segredo muito especial. Elias estava num quadro de depressão, e Deus o alimentou, e depois pediu que ele caminhasse em uma jornada, e nessa jornada ele fez um grande jejum. Gente, o melhor alimento para nós é o alimento que Deus nos dá. Eu não estou falando da comida física, nesse caso estou falando da comida espiritual. Quando você come a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, come o que Deus te alimenta, como Ele te alimenta, você sai dos quadros de pressão e de depressão. Você sai dos quadros de cansaço, de ansiedade. Você sai desse. Ele te ajuda a migrar disso aí. Ele te leva para fora disso, porque você está comendo a palavra dele. Ele está te dando um alimento novo, e aí ele te permite caminhar e a viver uma vida espiritual cheia da presença dele, a partir de você se alimentar dessa palavra. Participar de uma terapia, fazer uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra,
Todas essas ferramentas humanas são muito importantes para todos nós, e nós nessa igreja não desmerecemos nenhuma dessas atividades da psicologia, da psicanalítica, da análise em si. Nenhuma delas nós desmerecemos. Nós encorajamos que as pessoas que tenham esse desejo façam isso e busquem essas ferramentas que estão à nossa disposição. É claro que foi Deus quem concedeu sabedoria aos seres humanos para entenderem melhor a mente humana, mas o apoio, a ajuda que a palavra de Deus, que a comida, que a dieta de Deus pode dar a um ser humano é muito importante também. O exemplo de Elias é que ele só pôde jejuar depois que se alimentou de Deus. Oh, aleluia! Ele só pôde cumprir essa tarefa depois que se alimentou do que Deus deu para ele comer. Você pode receber essa palavra essa manhã dizendo amém? Aleluia! Vamos para o terceiro e último. Moisés, exemplo fenomenal. Elias, exemplo fenomenal. Último exemplo, Jesus. Jesus. Gente, Jesus é o maior exemplo de jejum e oração, porque ele, antes de iniciar seu ministério público, de aparecer para as pessoas e iniciar o ministério público, Jesus fez um jejum proposital. Jesus se separou e ficou 40 dias. Oi, mas Jesus também 40 dias, gente? Peraí, eu estou assim, meu Deus do céu. Calma, vamos analisar esse negócio direito. Moisés ficou 40 dias na presença de Deus. Elias ficou 40 dias. Jesus também. Antes de iniciar o ministério público, Jesus foi ao deserto, levado pelo Espírito Santo para jejuar. E lá ele foi tentado pelo nosso inimigo. Perceba que o jejum que Jesus fez foi para uma preparação para que ele começasse seu ministério e desse conta do que Deus tinha pedido para ele fazer. Porque o ministério de Jesus envolvia pregação, operação de milagres, mas o objetivo final de Jesus era morrer por todos nós, se entregar por nós na cruz e pagar os nossos pecados. Se Jesus não tivesse conseguido concluir este ministério, essa obra, para quem que a gente ia clamar? Para quem que a gente ia orar? Em nome de quem nós íamos expulsar o mal? Em nome de quem nós teríamos perdão completo dos pecados? O meu nome não é o forte o bastante para salvar o meu pecado, quanto mais o de alguém aqui. Eu não sou justo, o puro o bastante. Eu não sou santo o suficiente para morrer por ninguém. O único capaz era Jesus, e ele se capacitou, se preparou nesse momento de jejum. Olha o que diz Mateus 4, versos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O período final do jejum de Jesus, ele teve fome. E aí, nesse período final, Lucas 4, verso 2 diz a mesma coisa. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, terminando eles, teve fome. Ou seja, Lucas explica que ao término dos 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Como todo ser humano, em carne humana, Jesus teve fome. E nesse momento da fome, foi o momento em que o inimigo aproveitou para intensificar a sua tentação e aparecer para ele e induzi-lo à prática da blasfêmia, induzi-lo à prática da negação de Deus, induzi-lo a tentar ao Senhor nosso Deus. E o inimigo apareceu. Nós conhecemos o texto que o inimigo disse para ele: olha, se você é o filho de Deus, transforme as pedras em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Ele diz mais: se tu é o filho de Deus, olha, lança-te do pináculo do templo, e aí os anjos vão te pegar e vão te colocar no chão e vão mostrar para todo mundo que você é o filho de Deus. Jesus diz: olha, não tentarás o Senhor seu Deus. Por último ele diz: olha, se prostra diante de mim, eu te dou os reinos deste mundo. Jesus vira para o diabo e diz: olha, você vai embora daqui. Só a Deus nós adoramos, a ninguém mais adoramos. Então Jesus venceu o inimigo se apartou dele. Depois deste jejum, os anjos de Deus vieram confortar e servir Jesus, e Jesus milagrosamente esteve ali diante daqueles anjos, recebendo de Deus uma alimentação, participando com o próprio Pai de uma alimentação milagrosa. O que o jejum de Jesus explica para a gente? Antes de começar uma tarefa, tem que jejuar. Antes de começar um plano, tem que jejuar. Antes de começar um evento, tem que jejuar. Antes de começar um processo, tem que jejuar.
Antes de prestar um concurso, tem que jejuar. Mas por que, pastor? Você vai tirar esse momento para separar uma refeição e consagrar a Deus aquele momento, e vai buscar a Deus naquele momento antes de começar o que quer que você vá começar. Em que isso me ajuda, pastor? Olha o exemplo de Jesus. Jesus jejuou antes de começar, começou e terminou, aleluia. Jesus jejuou antes de começar, começou e foi feliz, teve sucesso no seu objetivo. Jesus usou a ferramenta do jejum e a ferramenta da oração para vencer a carne, para vencer o inimigo, para vencer todos os seus inimigos que se levantaram contra ele no período do seu ministério. Jesus estava pronto, porque ele havia jejuado, buscado o Pai, estava concentrado para concluir aquilo que ele havia começado. Quem pode dizer amém por essa palavra? Eu vou concluir dizendo para você que a oração e o jejum têm benefícios espetaculares, benefícios especiais. O jejum combinado com a oração podem tornar você e eu pessoas capacitadas para resolver problemas que outras pessoas não vão conseguir, com o treinamento deles, com a habilidade cognitiva deles, com a capacidade física deles, porque o jejum e a oração fortalecem nosso espírito, e tem coisas que nós só vamos resolver se estivermos espiritualmente fortalecidos. Diga aleluia essa manhã. Nós estamos recebendo de Deus uma orientação hoje aqui para iniciar uma consagração para momentos especiais. Deus quer que você separe nessa semana, na próxima semana, no próximo mês, momentos específicos para se aproximar dele através da oração, através do jejum, e ele te dará capacitação, te dará habilidade, te dará fortalecimento para vencer. Diga aleluia essa manhã. O jejum nos aproxima de Deus. A primeira condição e o primeiro benefício que o jejum faz, ele aproxima a gente de Deus. Tiago 4 verso 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Oh aleluia. O jejum promove renovação espiritual. O jejum pode trazer uma conexão nova entre você e Deus. O texto de Isaías 58:6 diz: não é este jejum que escolhi, que soldes as ligaduras da impiedade, desfaçam as atas do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Quando a gente solta tudo que nos amarra através do jejum verdadeiro, nós somos renovados espiritualmente diante de Deus. O jejum nos proporciona disciplina espiritual. O jejum nos ensina a controlar nossos desejos, nossos impulsos, nossas sanas ou nossas ganas ou sanhas. 1 Coríntios 9:27 diz: antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha ficar de alguma maneira reprovado. Jejuar coloca dentro de nós um senso de disciplina, e quando nós disciplinamos, a nossa carne não comanda, porque a carne só quer coisas carnais, mas é o nosso espírito que se fortalece, se prepara, se enche de força e é capaz de vencer tudo aquilo que a nossa carne não conseguiria. Pelo poder do Espírito nós conseguimos. Diga amém por isso. O jejum pode nos dar direção divina. Ao jejuar, Deus pode mostrar o caminho certo para a gente. O jejum nos ajuda a discernir a vontade de Deus nas nossas vidas. Atos capítulo 13 versos 2 e 3 diz assim: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram. Ao jejuar, ao ter um momento particular com Deus, Ele te dá a direção. Ele te diz se é para comprar ou para vender, Ele diz se é para mudar ou para ficar, Ele te diz se é para viajar ou se é para ir, Ele te diz para onde investir o seu dinheiro. Ele te ajuda, porque nós não vamos depender da nossa carne. Nós somos filhos de Deus, nós dependemos da ajuda do Espírito Santo, e através do jejum nós nos conectamos com Deus. Ele te ajuda, Ele te ajuda, Ele te ajuda. Diga aleluia essa manhã.
O jejum, por último, te fortalece espiritualmente. O jejum fortalece seu espírito para resistir às tentações e às adversidades. Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há uma ênfase em jejum e oração. Súplica é um momento de pedido intenso, de clamor ininterrupto. É um momento em que você se dedica a buscar a Deus de todo o seu coração. E o que acontece, pastor? Você se torna fortalecido. O inimigo não entra na sua mente. O nosso adversário não provoca você. As tentações deste mundo não te afetam. As coisas que são ditas a seu respeito nem fazem cócegas em você. O adversário perde as forças e ele é repreendido, porque você está fortalecido aqui no seu interior. Receba esta palavra esta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer se aproximar da gente. Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Deus quer que você tenha momentos propositais com Ele. Deus quer que você se aproxime dEle de tal maneira que vocês sejam íntimos, que a comunicação entre vocês não tenha atraso, não tenha delay. Seja muito prático falar com Ele e ouvir a voz dEle no seu coração. Para isso, você precisa orar e dedicar-se em momentos de jejum, fortalecer seu espírito, colocar a sua mente focada em Deus. E as adversidades que você tem enfrentado, os problemas, as problemáticas, as lutas, as batalhas, as indecisões, as incertezas, tudo isso pode ser vencido pelo seu fortalecimento espiritual. Se você recebe essa palavra essa manhã, entende esta palavra essa manhã, diga amém. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, ouvimos tua palavra. Nós cremos que o Senhor está nos chamando para um momento de jejum, para um momento de consagração, um momento de concentração em Ti. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não temos habilidade o bastante. Sozinhos nós não conseguiremos. Mas com a Tua ajuda nós venceremos o mal. Com a Tua ajuda nós venceremos a carne. Com a Tua ajuda nós venceremos todo o sistema deste mundo. Nós desejamos nos conectar contigo e viver esta vida que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.